E aí, você sabe usar o verbo set em inglês? Pois é, esse verbo tem muitos significados, muitos usos. O pessoal está sempre perguntando como utilizar corretamente esse verbo. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar os principais usos do verbo set. Vou te ensinar também um uso que não é como verbo, ele tem um uso também diferente como substantivo. Então, a gente vai ver tudo isso nesse vídeo. So, let's get started. E a gente tem uma novidade para vocês. A gente vai lançar o curso Spoken English. Esse é um curso onde eu ensino todas as junções e reduções do inglês falado que vai te ajudar a falar melhor e principalmente entender quando os falantes nativos falam naturalmente, falam rápido. Esse é um curso essencial para você turbinar o seu inglês em qualquer nível. Para participar desse pré-lançamento, entra aí no grupo do WhatsApp que tem aí na descrição do vídeo. Esse é o nosso grupo de pré-lançamento do Spoken English. Então basta entrar nesse grupo e aguardar que a gente vai passar mais informações por lá. E quem tiver nesse grupo vai ter acesso a um link especial de pré-lançamento com desconto, hein? É a sua chance de falar melhor e entender melhor o inglês falado de uma vez por todas. Bom, agora vamos falar sobre o verbo set. Bom, primeiro que o verbo set no passado ou no presente é tudo igual, é to set, set, set. Então, qualquer frase que você usar vai sempre ser set. Só quando for presente para he, she, it, aí você coloca um S, aí fica sets. Então, nesse ponto, é super fácil de usar o set. O problema dele é que ele tem muitos significados. Na verdade, ele é usado em diversas frases que, quando nós traduzimos para o português, acaba tendo traduções diferentes. Então, vamos tentar dar uma organizada aí nessa ideia do set. Bom, primeiro uso dele, a primeira ideia é de colocar, pôr ou colocar. Então, essa é a primeira tradução dele. Tá, você vai perguntar, mas e qual que é a diferença de set e put, então? Na verdade, tem frases que você pode usar os dois, mas eu recomendo que você observe o tipo de frase que você usa set, como colocar, e aí o resto você usa put, para não confundir, não complicar muito. Então, o primeiro significado de set é pôr ou colocar, principalmente se for de algum modo específico. Por exemplo, he set the decorations on the table. He set the decorations on the table. Ele colocou as decorações na mesa, ele pôs as decorações na mesa. Aliás, se você pensar um pouco, em português a gente tem algo semelhante. A gente tem o verbo pôr e colocar. Você vê que na maioria das frases a gente pode usar os dois, só que tem frases que você deve usar um ou outro. Por exemplo, a galinha põe ovos. Você não falaria que a galinha coloca ovos, não é? Mas se você falar, põe o livro na mesa ou coloca o livro na mesa, dá no mesmo. Você vê que o significado é o mesmo, mas que tem algumas frases que o correto é usar um e não o outro. Então vai ser a mesma coisa com o set e o put, por exemplo. Tem o lay também, que é pôr ou colocar, mas isso fica para um outro vídeo. Agora eu poderia dizer também assim, he set the car on fire. He set the car on fire. Ele pôs fogo no carro. Então, se você quer falar pôr fogo ou colocar fogo em alguma coisa, você vai usar set e não put. Simplesmente porque é esse o verbo que eles usam nesse caso. Can you help me set the table for dinner? Can you help me set the table for dinner? Você pode me ajudar a pôr a mesa para o jantar? Então, esse set the table, pôr a mesa, significa que você vai colocar os pratos, talheres, copos na mesa, você vai preparar a mesa para o jantar. The sun rises in the east and sets in the west. O sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, quando você está falando que o sol se põe no oeste, você usa o verbo set e não put. Tanto é que tem a palavra sunset, que é o pôr do sol. You have to set aside some money for the future. You have to set aside some money for the future. Você tem que reservar um dinheiro para o futuro. Então, nesse caso, set aside significa pôr de lado. Ou seja, você vai reservar alguma coisa. Então, é um outro jeito que você pode usar o set, que nesse caso a gente acaba traduzindo como reservar, guardar. Então, você vai pegar e pôr aqui de lado, guardadinho, né, para usar depois, para usar no futuro. Vamos para a segunda ideia do set, mas antes, já deixa o seu like aí e se inscreve aí no canal se você não está inscrito ainda. Clica lá no sininho também, assim você é notificado toda vez que eu posto um novo vídeo. Agora, set também pode ser usado como ajustar, definir, configurar. Por exemplo, you have to set a goal. You have to set a goal. Você tem que definir um objetivo, estabelecer um objetivo. Parents should set a good example for their children. Parents should set
a good example for their children. Os pais devem dar um bom exemplo para os seus filhos. Então, set a good example significa que eles precisam definir, estabelecer um bom exemplo. A gente fala dar um bom exemplo. Então, a ideia aqui é que eles estabelecem, eles definem que este é um bom exemplo. We have to set a date for the next meeting. We have to set a date for the next meeting. Nós temos que definir uma data para a próxima reunião. Nós temos que estabelecer uma data para a próxima reunião, marcar uma data para a próxima reunião. Então, são traduções que a gente pode usar em português, você pode usar em inglês set a date. Pode ser set a date, quando você está falando de definir uma data. Pode ser set a time, quando você está falando de definir um horário. I set my alarm clock for 6:30. I set my alarm clock for 6:30. Eu coloquei o meu despertador para 6:30. Coloquei ele para despertar. Eu ajustei ele para 6:30. He set a new world record. He set a new world record. Ele estabeleceu um novo recorde mundial. Tem uma expressãozinha com set que é bem interessante, muito comum no dia a dia, que dá para a gente entender um pouco com essa ideia. As pessoas falam assim, we are all set now. We are all set now. Quando a pessoa fala isso, significa nós já estamos todos prontos. Aí você fala, nossa, mas set pode ser pronto? Se você pensar um pouco, é como se a pessoa estivesse falando, ó, nós já estamos todos definidos, configurados para partir. Então, é uma forma de você tentar lembrar desse significado. Como set pode ser configurar alguma coisa, ajustar, você vai ouvir também a palavra settings como substantivo, que seriam as configurações. Aliás, se você entrar aí no seu celular, você vai achar lá settings, né? Se tiver em inglês aí os menus, você vai achar lá configurações como settings. Are you using the default settings? Are you using the default settings? Você está usando as configurações padrão? Bom, set tem um outro significado bem diferente desses, que é o de endurecer. Se você está falando de alguns líquidos que endurecem, eles usam set para isso. Então, normalmente você vai ouvir set quando você está falando que o cimento endurece, o concreto, a gelatina, algum tipo de cola ou resina. Então, eles usam o verbo set para isso. Por exemplo, leave the jelly in the fridge for 1 hour to set. Leave the jelly in the fridge for 1 hour to set. Deixe a gelatina na geladeira por 1 hora to set, para endurecer. Don't walk here until the concrete has set. Don't walk here until the concrete has set. Não ande por aqui até que o concreto tenha endurecido. Bom, esses são os principais usos do verbo set. Claro, você vai encontrar várias expressões com essa palavra e aí o melhor é você aprender a expressão, qual é a ideia que ela está transmitindo e aí você vê qual vai ser a tradução que a gente dá em português. Set também significa conjunto. Por exemplo, se você estudou matemática, você estudou lá os conjuntos, o conjunto disso, o conjunto daquilo, é set que você fala. Ou eu posso falar também, I have a tool set in the car. I have a tool set in the car. Eu tenho um tool set, ou seja, um conjunto de ferramentas, um kit de ferramentas. Então, geralmente, quando a gente fala que você tem um conjunto de tal coisa, um kit de tal coisa, vai ser alguma coisa set. É só você observar a embalagem de vários produtos que a gente compra aí, você vai ver lá, tool set, né, kit de ferramentas, ou kitchen set, algum kit para cozinha, né, de utensílios de cozinha, e por aí vai. A set of factors led to the accident. A set of factors led to the accident. Um conjunto de fatores levou ao acidente. E para a galera que gosta de fazer exercícios aí, de malhar, you have to do 3 sets of 10 push-ups. You have to do 3 sets of 10 push-ups. Você tem que fazer 3 séries de 10 flexões. Então, quando o pessoal faz academia, geralmente a gente faz os exercícios em tantas séries de tantas repetições. Essas séries que a gente fala, eles chamam de sets. É como se fossem 3 conjuntos de 10 repetições. Push-ups são aquelas flexões que você faz no solo. Com certeza tem muitas outras expressões com set. Se você lembra alguma, deixa aí nos comentários para a galera ir aprendendo. So, thank you guys for watching and I'll see you next time.